tem tempo. Será que não tem tempo? Porque assim, o tempo a gente que faz. Será que não é só mais uma desculpa? Eu comprei um colchão, comprei uns elásticos e tudo. Mas a gente procrastina e não faz. Por quê? A atividade física não se resume à academia. Isso, verdade. E muitas vezes a academia pode ser até chata, entediante para algumas pessoas que gostam de uma atividade às vezes mais dinâmica. A gente precisa sempre, cada um individualmente, encontrar o que vai fazer com que você levante do sofá, porque ninguém procrastina assistir a série. Eu li outro dia uma manchete que apareceu assim: o sedentarismo é o novo cigarro. E aí eu me assustei, né, gente? Porque, mas é isso mesmo? Você já disse pra si mesmo: amanhã eu começo? Pois é, eu também. A gente até tenta, né? Compra roupa de academia, salva uns treinos na internet, faz um monte de plano na cabeça, mas aí o despertador toca e bate aquele cansaço. Ou então o dia começa a correr e quando a gente percebe já tá tarde demais. E a motivação? E essa aí some no meio de reunião, conta pra pagar, tarefas acumuladas. E assim a semana passa, o mês passa e aquela promessa de cuidar da saúde fica pra depois. O problema é que esse depois pode custar caro. Se você é daquelas pessoas que tem uma rotina corrida, sem tempo para nada, ou que tem preguiça mesmo de academia e zero motivação para se exercitar, com certeza vai me dizer que você não consegue de jeito nenhum, que é impossível incluir atividade física na sua rotina. Mas calma, eu entendo você. É por isso que esse programa hoje vai te ouvir e te ajudar a encontrar formas para lidar com tudo isso. Então vem comigo conhecer os convidados do dia. Dr. Rafael Valdolato, ortopedista e traumatologista do Hospital Universitário de Ciências Médicas e do Cruzeiro Esporte Clube, time mineiro, hein, gente? Bacana demais. Seja bem-vindo, Dr. Rafael. Muito obrigado, Nikele. Sempre bom estar aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre atividade física e como que o pessoal pode implementar no dia a dia. Assunto importante, Dr. Rafael. Tá aqui com a gente também a Camila Fardim Gracelli, psicóloga e psicanalista, doutora em psicologia, professora da UNA. E a Camila, gente, ela me contou que faz exercício físico 8 vezes na semana. Camila, eu tô querendo entender isso aí, pra você passar a receita pra gente aqui ao longo do programa, viu? Seja bem-vinda. Obrigada, eu agradeço o convite. Vou passar minha receita, pode deixar. Estamos aguardando, já tô ansiosa já. Claro, cumprimentar também as minminhas parceiras, Isabela Hoffman. Gente, a Isa tá animada pra esse programa aqui hoje, hein? Tô animadíssima, quero começar a treinar 8 vezes por semana, igual a doutora, já tô curiosa. Ó o foco. Ana Cláudia Rigueira, Ana, vamos pra mais um? Vambora, vai ser incrível hoje, hein? Vai. Então vamos começar, né, gente? Vambora. Vamos começar aqui, porque esse assunto rende e a gente não tem tempo a perder aqui, não. Eu já quero saber, vocês são ativos hoje? Assim, vocês praticam atividades físicas? Vamos tirar a Camila da... Deixa ela por hoje. Vamos deixar ela. Como que é? Nick, eu pratico atividade física e antes comecei 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Hoje eu pratico 7 vezes por semana. Ó. Mas vou contar por quê. Ah. Estou num desafio e o dia que eu não faço eu pago multa. Gente, mas como é que é Então isso? sou obrigada a fazer, que senão vai pesar no meu bolso. Mas é um desafio que você fez com seus amigos? É um Como é desafio que uma amiga organiza já tem um tempo, então são 60 dias. E é muito certinho, gente. O dia que ela me explicou as regras, eu quase desisti. Quase que eu desisti. Eu falei, não vou entrar nisso não. Mas é muito sério e eles monitoram tudo pelo relógio, né? Aham. Então você precisa de fazer todas as atividades monitoradas e ganha quem perder mais percentual de gordura. Gente, será que isso é uma estratégia? A gente vai descobrir. Não, eu só sei que eu quero ganhar, tá? Já eu não entrei pra perder, não. Eu quero ganhar. Ó, competidor. E você, Ana? Ô, gente, atividade física, que tema importante, né? E que eu não estou fazendo. Então, eu treinava, né? Fazia academia e na minha última crise eu parei a academia. E não retomou mais. E não retomei. Depois E desse aí, programa hoje, você vai eu retomar. vou hein? retomar. Vamos ver. E você, doutor Rafael? Então, faço. Sou entusiasta de atividade física, já pratiquei de diversas modalidades, jiu-jitsu, escalada e hoje eu fico mais na questão da academia e estou na corrida também. Então, tentando progredir um pouquinho mais fácil, tento manter ele na rotina, que é difícil, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Sim. Mas, de toda forma, tento ali fazer pelo menos 5 vezes na semana. Sim. A Camila, a gente já sabe que faz muita coisa, né, Isso. Camila? Mas vamos ver como que tá o público, né? Lá no Instagram, a gente publicou uma enquete, gente, e o pessoal votou lá. A pergunta foi, você pratica alguma atividade física?
fiquei feliz, porque 47% respondeu que sim. Olha que Muito interessante. bom, muito bom. Mas 28% assumiu que não pratica nada, e 25% pratica às vezes. E aí, eu queria contar para vocês, a minha relação com a atividade física, ela tem 2 momentos, assim. Eu tenho um momento que eu vou para academia e eu volto revigorada, assim. Eu volto feliz, é uma delícia, gente. Parece que eu me sinto viva de novo. Mas também tem um momento que eu não vou, eu falto. E é muito gostoso. É muito gostoso faltar da academia, eu vou falar sério. É muito bom, né, Nick? O momento de descanso é muito bom, gente. Mas pra mim eu acho que é gostoso porque a minha vida é muito corrida. E hoje, se eu pudesse dizer, a falta de tempo é o que mais me atrapalha na academia. Então, assim, parece que eu ganhei 2 horas no meu dia quando eu não vou. Né? Vocês também percebem isso? Que o tempo tá atrapalhando? Como que é? Na verdade, eu percebo assim, ir para academia realmente, para mim, não é prazeroso. Inclusive, eu estava refletindo muito sobre isso e cheguei à seguinte conclusão. O corpo da gente é programado para evitar desgaste, para evitar desperdício de energia. Então, a tendência é que a gente acostume a ficar mais quieto e que se ficar quieto seja prazeroso. Eu não conheço ninguém que encontre realmente um prazer, ainda mais quem é mais sedentário, em fazer uma atividade física. As pessoas hoje, por causa da rotina, então aí vem a questão. Eu não tenho tempo. Será que não tem tempo? Porque assim, o tempo a gente que faz. Será que não é só mais uma desculpa para você justificar o seu cansaço, a sua falta de motivação, sim. seu não querer? Uhum. Porque realmente querer, gente, eu também não quero. Para mim é tão bom ficar em casa, o dia que eu posso dormir 20 minutos a mais faz uma diferença no meu dia. Que às vezes eu acho que faz até mais diferença do que se eu tivesse acordado para ir treinar. Porque o treino, ele realmente me desgasta. Só que o benefício é a longo prazo. Então a gente não pode pensar no hoje. Então, quando você está falando isso, nós estamos pensando que você está trocando o benefício do dia contra algo que é a médio e longo prazo. Isso. Então, isso é o que mais pesa para as pessoas não saírem de casa e fazer os exercícios, porque no dia para algumas pessoas é mais prazeroso não ir, mas essa conta, você tem que pensar a médio e longo prazo, né? O que você vai ganhar indo. Porque as pessoas querem um retorno imediato. Então, realmente, você vai um dia na academia, você fica lá 1 hora da sua vida, né? Quando você sai de lá, você fala assim, não mudou nada. Tô do mesmo jeito quando eu cheguei. Mas eu acho que é importante a gente pensar também que a gente está falando muito de academia, né? Mas a atividade física não se resume à academia. Isso, verdade. E muitas vezes a academia pode ser até chata, entediante para algumas pessoas que gostam de uma atividade, às vezes, mais dinâmica. Então, acho que a primeira coisa, a pessoa tem que parar, pensar, decidir a quebrar esse ciclo, porque querendo ou não, igual falou, a gente fica acostumado ali a parar, a não fazer atividade, e isso acaba tendo um prazer momentâneo, igual a doutora Camila falou, e quebrar esse ciclo e pensar em uma atividade. E aí começar, talvez, a experimentar atividades, conhecer novos grupos de pessoas, que isso motiva bastante, né? Acho que a gente pode conversar sobre isso. E daí, então, começar a ter uma rotina, que essa rotina vai se tornar prazerosa, entendeu? E ficar também ciente de que a academia não é sinônimo de atividade física, porque às vezes isso também atrapalha e afasta muita gente da atividade. Ô, doutor, mas me fala aqui, que aí isso é uma coisa que me pega. Então, você está dizendo que se eu tiver uma outra atividade física, eu não preciso fazer musculação. Sim. É isso? De certa forma, sim. A gente tem que separar algumas coisas, né? Primeiro, o que seria uma atividade física mínima, assim, necessária para um bem-estar a longo prazo? E a gente pode depois falar sobre os benefícios. Seria de 150 minutos, o mínimo, por semana. Então, se for dividir em 5 dias, daria 30 minutos. Um dia que você fizesse um pouquinho mais de atividade, 60 minutos, daria às vezes... menos dias. Então, seria isso. Isso é o mínimo ali para a gente começar a ter uma vida mais saudável. E aí é possível fazer outros tipos de atividade. A gente teria que dividir, por exemplo, a academia é um tipo de atividade de força. Força é essencial a longo prazo para o envelhecimento saudável, mas não é a única. Existe, a gente pode, né, a gente vai conversando e falar um pouquinho mais, mas atividade sem peso, com o próprio peso do corpo. Né, funcional. Isso o próprio tudo Pilates, pode substituir. Né, doutor? O Pilates que usa né, os elásticos, TheraBand e tudo mais, entendeu? Então existe forma da gente substituir talvez aquela rotina maçante da academia. Pois é, e você falou dos 150 minutos ali, Isso. 30 minutos na semana, por dia, né? Vamos pensar assim.
para algumas pessoas isso é muito difícil, sabe? A gente soltou uma enquete também perguntando para as pessoas o que dificulta, né, a ida à academia, e a falta de tempo foi a vencedora com 65%. Seguida da falta de motivação com 17%, a preguiça com 13% e falta de dinheiro com 4%. Eu acho que falta de dinheiro hoje, Nick, ninguém pode falar mais. Porque hoje em dia, para você se exercitar, não precisa de dinheiro. É só pôr a roupinha, o tênis e ir pra rua. Andar, caminhada, eu acho que o tempo corrida. É o que mais o mesmo em pega casa, mesmo. né? Porque em casa também você encontra no YouTube diversos professores de educação física que tem várias ali atividades que você pode resolver ali em casa mesmo. E hoje você consegue fazer uma compra de, às vezes, alguns aparelhos muito simples, elásticos, são bem baratos e bem disponíveis. Então, eu fiz isso. Eu comprei um colchão, comprei uns elásticos e tudo. Mas a gente procrastina e não faz. Por quê? Porque assim, a gente às vezes compra as coisas, né? Quando a gente tem em casa, parece que você não usa. Você tem uma bicicleta ergométrica lá, fica lá, vira cabideiro. Por quê, Camila? O que acontece? Olha, motivação, a gente precisa sempre, cada um individualmente, encontrar o que vai fazer com que você levante do sofá, porque ninguém procrastina assistir a série. É verdade. Né? E a gente é capaz, né? A gente, eu digo, nosso social, capaz de passar um domingo inteiro assistindo uma série. Então, assim, a gente procrastina algumas coisas, mas outras não. A grande questão é aquele prazer imediato. E a gente vive num mundo contemporâneo que prisa por um prazer imediato. E o que é o prazer mais imediato? É eu desligar o alarme e não ir fazer atividade. Então, você pode ter na sua casa, mas o prazer imediato é eu sentar na frente da televisão e assistir televisão. Ou ficar vasculhando na internet. Então, esse tipo de coisa que cada um individualmente precisa pensar e pensar na sua vida, assim, o que você quer, como é que você quer ir seguindo na vida, porque se tudo correr bem, vamos envelhecer, né? Sim. Então, como é que eu quero chegar lá na frente com 70 anos? Precisando de um andador, uma bengala, totalmente sedentário, ou tendo atividade, podendo ir, viajar, andar, conhecer lugares? O que você vai querer? É isso que a gente tem que pensar hoje. Ô Camila, mas eu fico pensando nisso, sabe? Como que a gente lida? Porque, assim, pelo menos eu tenho uma cobrança interna imensa de praticar uma atividade física. A falta de tempo é algo que me afeta hoje. E eu quero até aproveitar esse momento para chamar aqui o depoimento da Carol. Ela mandou um vídeo pra gente. Então, a gente assiste esse depoimento e depois a gente continua aqui com essa conversa. Vamos ver. Meu nome é Carol, eu tenho 32 anos, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou profissional. Tenho uma rotina super corrida, não tenho nenhum problema em acordar cedo, acordo todos os dias às 5 horas da manhã, tenho as minhas atividades, tenho que levar meu filho para a escola, tenho um deslocamento longo para o trabalho de 1h30, então eu tenho uma rotina que ela é muito corrida, né? Então eu super entendo que eu preciso fazer uma atividade física, mas em que momento eu vou inserir essa atividade física? Né? Porque no final de semana uma dona de casa tem que fazer tudo em casa que não pôde fazer ao longo da semana. E além disso, eu deixo meu filho na escola o dia inteiro. Então, no final de semana, nos meus momentos que eu tenho, eu quero ficar com ele. Então, assim, me dá uma dica. O que eu faço para colocar atividade física no meu dia a dia? Ai, maravilhosa, legal. Gente. A Carol, muito obrigada, viu, Carol? Brilhou. Ela me contou também que ela fazia atividade física antes, ela tinha uma frequência interessante, mas depois que ela se tornou mãe e tudo mais, a vida dela mudou completamente. E ela diz, eu sei que eu tenho que fazer, eu não tenho problema de acordar cedo, não é falta de vontade, mas eu não encontro momentos para isso. E eu sinto que a Carol representa muita gente. E às vezes não há rede de apoio, Nikele. Eu super entendo o que ela está falando, porque assim, as pessoas também que não têm rede de apoio, às vezes precisam, né, depender da escolinha o dia todo, porque aí às vezes as pessoas falam, dá um jeito, vai de manhã, vai à noite, mas às vezes você deixa a criança, essa janela que você tem aí, né, do tempo da escola, é o tempo de você ir e voltar para o trabalho. E aí, como é que você faz? Pois é. Então, assim, realmente chega em casa, não tem com quem deixar, realmente Então, assim, é complexo isso aí. Sim. Né? Eu acho que a gente pode pensar o seguinte, que você tem uma vida inteira, assim. Uma vida de 90 anos,
para quem tem filhos pequenos, aquele período é um período Vai que demanda passar. mais. É. Então, assim, talvez naquele período, dos 5, 6 anos, você não vai conseguir ter uma dedicação a alguma atividade como você imagina e escuta na televisão que você precisa ter. Mas esse é um período da sua vida dentro de 90, 95 anos. Verdade. Você manter aquilo em mente, né? Como você disse, eu tenho uma pressão dentro de mim, eu tenho que fazer... Eu acho que é um passo importante para você lembrar que você, gente, alguma hora do dia, da minha vida, desse período que eu estou vivendo, eu preciso me reorganizar para colocar. No depoimento dela, ela disse que ela passa 1h30 na condução. Então, isso já é um desgaste enorme. Isso já gera um cansaço que subconscientemente acarreta dela não ter nem prazer na atividade física. Porque, assim, eu observo por mim, o dia que eu estou mais cansada, nossa, eu não tenho vontade nenhuma. Eu não tenho vontade nem de conversar. Quanto mais fazer uma atividade física. Fica muito né? mais difícil. Eu Fica percebo difícil. que quando eu tô numa rotina muito acelerada e eu vou pra academia, por exemplo, parece que eu quero que acabe rápido. Então eu tento fazer as séries mais rápido. Aí eu falo, hoje não vou fazer esteira. Vou pular esse exercício aqui porque ele demora. Então, assim, eu sinto que o treino, ele não fica bem feito, assim, sabe? Mas é importante lembrar que mesmo nesses dias, né, assim, aquela pessoa que está querendo ainda manter a rotina, é importante, hoje eu estou mais cansado, mas é importante às vezes até que tenha esse momento de ir à academia que seja, ou à corrida, mesmo que seu desempenho não seja tão adequado ou tão bom quanto você esperava, que seria num dia descansado, mas pelo menos você mantém ali a constância, que eu acho que isso é o primeiro passo para depois isso se tornar algo natural. Depois que já é normal, igual a Camila, ela vai 8 vezes na semana à atividade física, ela ali um dia não ir porque está muito cansada, para ela não vai mudar, não vai desestimular os próximos dias. Mas quem está começando, às vezes começar, hoje eu não vou porque eu estou muito cansado, amanhã e aí também. já vai parar de fazer. É o dia já que conheço. Entendeu? Então passo um mês, aquela motivação doutor, inicial acabou e eu conversei com o meu personal essa semana. Aham. Essa semana, olha que incrível. Eu falei com ele assim, Rodrigo, qual que é o primeiro sinal que você tem dos seus alunos que ele vai parar de fazer? Aí ele, faltou uma vez, acordou atrasado no outro dia, eu já falei, mês que vem vai cancelar comigo. A gente vai acomodando, né? Eu já percebi isso, assim, faltei na segunda, faltei na terça. Não, mas aí eu vou só 3 dias essa semana. Não compensa. Deixa pra semana que vem. Não, deixa. Segunda-feira volta. É isso. Mas então, tem uma pergunta aqui do Instagram, do nosso querido padre Samuel Fidelis. Na falta de tempo, como pensar numa boa rotina de exercícios para fazer em casa? Então, a gente já começou a falar um pouquinho sobre isso, mas qual que seria uma solução em casa, assim? O que a gente pode fazer? Algumas coisas, né? Primeiro, ter a sua rotina do dia, seja pré-planejá-la. Por exemplo, amanhã, um dia, eu vou ter um pouquinho mais de tempo à noite, deixar como compromisso a atividade física. Eu acho que se você tem esse tempo, é o ideal. Que aí já vai te motivar, por exemplo, mesmo que depois de um dia cansado, reservar aqueles 30, 40 minutos para fazer. Segundo, se é em casa, já deixar o seu espaço também, né? Eu acho que isso é super importante, ter ali um local, num quarto, com um pouquinho mais de espaço para fazer e, porventura, os aparelhos que você tiver, entendeu? E, além disso, a atividade física ela também pode ser diluída ao longo do dia, não necessariamente tem que ser naqueles 30 minutos, às vezes o dia está mais corrido. Por exemplo, moro próximo ao meu trabalho. Em vez de eu pegar um táxi, alguma coisa, faço uma caminhadinha de 10 minutos. Isso aí a gente já está tirando 10 minutos de atividade. No meu trabalho eu tenho que subir 6 lances, né? Na verdade 6 andares de elevador. Em vez de 6 andares de elevador, eu vou e subo escadas. Por exemplo, em um dos hospitais que eu trabalho, o bloco cirúrgico é no 8º andar. Eu sempre vou de escada, sempre opto. São trocas 8 inteligentes. andares. Exatamente. 8 andares 8 de andares, escada. sim. Você chega um pouquinho mais fadigado do que estaria Acho se que eu fosse já de tinha elevador, desanimado. mas já é algo, entendeu? E aí você vai adicionando isso também é uma tática para ir fazendo, entendeu? Ô, Nick, deixa eu te falar, associando a pergunta do padre Samuel com a Carol, sabe uma coisa que me veio em mente? A pandemia me fez mudar muito, porque a gente não podia sair de casa para fazer atividade. Sim. E eu aprendi a fazer atividade em casa, principalmente porque eu fiquei surtada, assim, meio preocupada com o que ia ser o futuro. Então eu falei, gente, eu tenho que cuidar mais de mim. E comecei a fazer atividade em casa. E a Carol com criança pequena, porque eu também passei por isso, ainda passo, né, muitas vezes, mas eu consegui incluir na minha rotina fazer atividade em casa para não ter que deixar meus filhos sozinhos, porque eu não tinha com quem deixar.
Então eu falei, eu vou ter que fazer em casa. Que tipo de atividade que você fazia em casa, Eu Isa? fazia o funcional, que é exercícios com O próprio peso do corpo, calistenia, que é o uso do próprio que eu uso o próprio peso do corpo. E eu comprei aulas em vídeo e eu assisti o vídeo e repeti em casa. E olha, eu não tinha colchonete, eu não tinha nada. Eu não tenho nada de academia em casa, nada, zero. Até porque eu também não vou fazer se eu tiver. Sim. Como eu não tinha nada, eu tinha o maior prazer em fazer. Eu seguia tudo. Agora a gente vai fazer com um potinho de água sanitária. Sim. Eu ia lá, pegava, fazia um pacote de arroz. Eu malhava realmente com o que eu tinha em casa. E foi o que me salvou, assim. Foram Mas aí, 2 anos por longos. exemplo, eu vi muitas pessoas adotando esse tipo de prática também, né? E eu fico pensando, tá tudo bem você fazer essa atividade física sem um acompanhamento profissional, assim? Então, vai de níveis de atividade, né? E daquela sobrecarga que você está dando. A gente fala muito em lesões em atividades, principalmente quando a pessoa ela excede aquela carga habitual. Então, por exemplo, muitas vezes com o peso do próprio corpo, o número de lesões eles costuma ser um pouco menor também do que quando a gente pega em carga em excesso. Por isso que na academia, por exemplo, é importante ter, porque ali, como você está usando muitas vezes um peso, às vezes que seria maior do que o que você faria em casa, por exemplo, no funcional, o risco de lesão é maior. Então tem que ter uma observação, né, de um profissional mais de perto, entendeu? E esses exercícios em casa, eles permitem, né, são mais dinâmicos, com menor carga, então o risco de lesão ele fica bem menor, entendeu? Então tá tudo bem também, porque na internet tem muita coisa, né, gente? Eu me perco. Eu já fui tentar procurar uma série de alongamentos para fazer na internet, tinha tanto conteúdo que eu desisti, assim. Nem procurei mais. Mas assim, tá tudo bem você ir ali no YouTube, procurar uma ajuda por lá? Então, igual a Isa falou, a pandemia teve um boom disso, né? Eu mesmo na pandemia também ali 2020, também que estava tudo parado, atendimentos e tudo, ficando muito em casa, a academia fechou e tudo. Eu também encontrei alguns professores bons, até de graça mesmo no YouTube, e que me ajudaram. Então, assim, é claro que tem que ir filtrando, né? Às vezes conversar com alguém que faça atividade física, que tenha mais experiência que você, né? Pedir opiniões, isso é uma parte importante também. Eu acho que tem muito conteúdo muito bom na internet para um início, principalmente para quem não faz. Né? Porque tudo parte de um começo. Então, assim, para mim, que estava parada há muitos anos, fazer esses exercícios funcionais, assim, me ajudou demais. Hoje, eu já vou para uma musculação mais pesada. Né? Embora eu não dou conta não, viu, gente? Eu faço, mas sim, né? Eu falo com o meu personal que eu sou muito meia boca. Que eu não sou muito disciplinada. Mas eu acho que é um começo, sabe? Todos os dias eu tento me desafiar. Isabela, não, vai, que hoje vai. Sim. Hoje vai dar certo. E a gente tem que ter senso crítico mesmo, assim, com tudo que a gente consome na internet, né? Ô, gente, vamos assistir aqui agora o depoimento da Niura. Ela mandou um videozinho pra gente, vamos assistir e depois a gente conversa sobre ele. Olá, meu nome é Niura, eu sou bibliotecária. Quando eu era mais nova, eu adorava fazer atividade física, esporte, coletivo. Era só me chamar que eu ia. Com a vida adulta, as coisas foram ficando mais difíceis, eu vou ficando mais cansada e fui desistindo das atividades físicas. Já tentei fazer Kung Fu, fiquei 3 meses e parei. Fiz Pilates, fiquei também 3, 4 meses e parei. Academia, então, eu detesto o ambiente da academia. E aí eu tô namorando uma personal trainer que me convenceu a fazer academia. E aí eu fui treinar na academia 2 meses e no 3º mês eu cancelei porque eu não ia mais, não estava conseguindo. Tenho uma bicicleta ergométrica na minha sala e não faço. Mesmo ela estando de frente para a televisão, eu olho para ela e vou para o sofá. É isso, não consigo fazer atividade física, mesmo sabendo que eu preciso. Muito bom. Muito obrigada pelo depoimento, viu, Niura? Acrescenta demais aqui. O caso dela é muito comum. Eu escuto muitas pessoas falando assim, eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não consigo. E esse movimento dela de fazer 2 meses e parar, mais 2 meses, por que isso acontece com a gente? O que a gente faz? Acho que a gente pode também retirar, assim, desse contexto, a ideia de força de vontade. Porque é o seguinte, quando a gente escuta, se você tem que ter força de vontade, você pode pensar que como eu não tenho, eu não consigo, eu não tenho força de vontade, eu sou péssima, posso caminhar para um outro lado assim que pode depreciar a sua saúde mental.
quando eu preciso inserir uma atividade, qualquer que seja, aqui a gente está falando de atividade física, mas quando eu preciso inserir uma nova atividade, um novo modo de pensar, o ambiente que eu frequento tem um peso gigantesco. Então, no depoimento dela, ela falou que começou a namorar um personal trainer. Então, o ambiente, o assunto, a pessoa ao seu redor fazia atividade, gostava, era muito entusiasta. Então, isso te ajuda a iniciar um novo modo de pensar, um novo modo de levar a sua vida. O entorno faz muita diferença. É uma mudança de hábito, né? Eu li que uma mudança de hábito demora de 21 a 66 dias para o seu corpo começar a adaptar nessa nova fase. Então, assim, essa questão das amizades mesmo influenciou muito, porque se você tem uma turma de amigos que só sai para comer e para beber, prepare-se, vai ficar gordo. E sedentário, não tem jeito. Então, querendo ou não, você precisa de ter pessoas ali que gostam de caminhadas ao ar livre, né? Não só ficar parado, comer e beber, né? Sim, mas aí se a gente traz até o próprio caso dela, né? Que tá namorando uma personal trainer agora, tentou voltar, ficou 2 meses e já saiu, mesmo com ela ali no Dando ambiente força, dela. né? Tem uma pergunta aqui da Maria Luísa, que é a seguinte, que é como a gente quebrar sair da inércia da preguiça e começar a me exercitar. Então, assim, falando para a Niura também, assim, como que ela pode, o que ela pode fazer para sair dessa inércia mesmo, assim, sabe? E realmente partir para alguma coisa. Será que a gente está traçando metas muito altas e também não está conseguindo alcançar? O que a gente pode fazer? Ou será que ela não identificou o que ela gosta de fazer também, né? Porque ela tem que ter prazer no que ela vai fazer. Não adianta ela ir para uma academia, por mais que ela tenha um incentivo excelente do lado dela, sendo que ela não gosta do ambiente, como ela mesma diz, ela não vai persistir. Eu acho que qualquer coisa que acontecer, ela vai dar um gatilho para ela sair, sabe? Então eu acho que ela tem que primeiro, assim, na minha opinião, a pessoa tem que identificar o que ela gosta. E depois procurar, né, doutora? E vamos pensar sempre o seguinte, que a gente está falando de atividade física, mas a gente está ligando a atividade física a frequentar uma academia. E não é isso. Atividade física é ter o corpo em movimento. Então, no caso da moça que tinha o filho no primeiro depoimento, uma atividade que ela pode fazer é ir passear com o filho em algum lugar. Eu andando. pensei isso, às vezes empurrar no carrinho, É. né, numa praça. Então, assim, a atividade física não precisa ser, não é isso, Exato. Rafael? Assim, dentro de uma academia fazendo musculação, né? Você pode incluí-la de outras formas. Verdade. Né? Eu já conversei com você antes, falei, uma das atividades que eu faço é trilha de bicicleta. Faço com meu marido e meus filhos. É o nosso programa dominical, é fazer uma trilha de bicicleta. Então, não está ligada à academia, eu preciso da musculação para não ter nenhum tipo de lesão, então eu vou também. E assim a gente vai incluindo botar o corpo em movimento. Pode ser divertido também, então, né? Não Deve precisa, ser divertido. Por exemplo, sair para dançar. Eu posso considerar isso? É uma atividade física, sem um dúvida. movimento. Sem dúvida. Eu me identifiquei com a fala dela, porque quando eu era mais nova, eu não gostava de educação física. E aí ela fala justamente o contrário, né? Que ela gostava e hoje ela não gosta. Eu não gostava de educação física. E depois de mais velha, com meu problema de coluna, e aí eu fui descobrir que eu tenho hiperfrouxidão ligamentar. Na verdade, eu tive uma entorse no tornozelo direito e rompi vários ligamentos, tive uma fratura do talos, e aí eu descobri que eu tenho hiperfrouxidão ligamentar. E aí, o que eu descobri? Eu sempre machucava muito. Então, assim, não é que eu não gostava de educação física, eu acho que talvez por isso eu associei que eu não gostava. Então, sempre, eu sou muito alta, e eles sempre eu era goleira. Então, handball eu era goleira, sempre machucava. Então, aí eu sempre chegava em casa e minha mãe, nossa senhora, quebrou outro dedo. Então, assim, eu quebrei todos os dedos já da mão, jogava vôlei e quebrava os dedos. Nossa senhora! Porque, né, doutor Rafael talvez possa explicar melhor isso, né, doutor Rafael? A gente fica com o ligamento mais frouxo, então os membros, eles viram mais, então, assim, você fratura com muito mais facilidade. Então, por isso, eu talvez não gostasse tanto, porque eu machucava muito, entendeu? Então, assim, acho que talvez algumas coisas também que a gente vivenciou podem gerar esses gatilhos. Às vezes, da gente ter uma relação negativa com o movimento, vamos falar assim, com a atividade física, né? Acho que então, talvez possa ter a ver. Isso. Pensa assim que fazer atividade física é um sofrimento, gente. É um sofrimento. Isso que eu acho que a gente tem que trabalhar no nosso psicológico, aí, na cabeça, na nossa mente, de que não é sofrer.
né? E quando, na verdade, depois você já estabelece essa, vamos dizer assim, uma rotina de manter o corpo em movimento, você vê que é justamente o contrário, entendeu? A sua saúde, ela passa a estar muito melhor, você passa a ter mais vontade para poder fazer Eita, as olha lá, ó. atividades. Essa sirene, gente, indica desafio aqui no programa, tá? É o nosso desafio do minuto. Vamos descobrir para quem que vai ser esse desafio, ó. Já chegou aqui, vou descobrir aqui para quem que é. É o seguinte, aqui dentro desse envelope tem um desafio, tem um mito. É para o Dr. Rafael. E aí, Dr. Rafael, vou te entregar aqui. Você vai ter 1 minuto para contar pra gente por que isso daí é um mito. Lê pra gente aí o que tá escrito nesse papelzinho. Para emagrecer, só é preciso fazer exercícios aeróbicos. Então, muita gente fala isso. É. E a gente assume que é um mito. Eu vou colocar o reloginho na tela. Claro. A gente vai ter que cronometrar. É 1 minuto de resposta, hein? Pode ir, gente? Então vamos lá. A partir de agora, hein? Vai. Então, só lembrar de dividir, né? O que é esse exercício aeróbico? O exercício aeróbico é o exercício que a gente usa basicamente o corpo oxigênio para poder fazer atividade. Então, é aquele exercício que vai te dar maior condicionamento cardiorrespiratório. A gente conhece muito corrida, caminhada e tudo. Existe também o outro lado, o exercício anaeróbico, que não utilizaria o oxigênio como a fonte primária e que seria mais aqueles exercícios de força, né? Então, muita gente fala, para eu emagrecer, para eu perder, eu tenho que fazer só a caminhada ou só a corrida. Quando, na verdade, é do contrário. A gente tem que também estabelecer ali também um tipo de exercício anaeróbico. Porque quando a gente faz um exercício de força, primeiro a gente diminui o risco de lesão em algum exercício aeróbico. E segundo, que a gente também vai trabalhar a musculatura. Quanto maior a massa muscular, o nosso metabolismo ele aumenta, entendeu? Então, a massa muscular ele consome mais caloria do que a massa de gordura. Então, dessa forma, a gente, mesmo parado, vai acabar consumindo mais energia e isso vai auxiliar na meta de emagrecer. Então, é sempre aliar algum exercício de força, não necessariamente academia, Acabou! Mas pode e concluir, a atividade vai. física aeróbica, Perfeito. entendeu? Nossa, Ótimo. muito bom. Ele conseguiu, assim, falar tanta coisa nesse 1 minuto que eu fiquei até surpresa. E eu não sabia que a massa magra ajudava aí no emagrecimento. Sim. Então, a gente tem que buscar focar, gente. Quem quer emagrecer, focar em construir massa magra. É super importante. Por E isso é- que não pode deixar de fazer o cardio, né? Tem que fazer o cardio e... O ideal é a gente manter aquele tripé, né? Que é anaeróbico, exercício de força, para a gente construir uma massa muscular que é super importante para a longevidade, né? Para o envelhecimento saudável, a gente ser uma pessoa que ele tem mais independência, chega nos 80 anos sem precisar de uma muleta, por exemplo, consegue levantar, caminhar, né? Então isso torna a vida mais saudável. Juntar com o aeróbico, que é a questão, né, do condicionamento cardiorrespiratório, que é super importante, e a mobilidade, que é natural do envelhecimento, a gente vai enrijecendo tanto o músculo, o tendão, quanto as articulações, e vai ficando mais difícil, às vezes, calçar um tênis, pegar alguma coisa embaixo. Então, é super importante a gente também ter ali uma rotina, não diária, mas de manter também os alongamentos. Isso. Perfeito, a gente tem que conseguir encontrar esse equilíbrio, né? Talvez entender que a atividade física não é apenas uma questão estética, mas essa questão da autonomia lá na frente é uma coisa que me pega. Vamos retomar um assunto aqui, né? A Ana, ela trouxe pra gente que ela tinha algumas questões de saúde que atrapalhavam a prática de atividade física dela, né? E hoje eu percebo, não sei vocês, mas eu percebo ao meu redor, muitas pessoas falam que não fazem atividade física. Porque eu tenho um probleminha no joelho, porque eu tenho um problema na coluna e aí eu não faço, enfim. Algumas pessoas acabam usando isso como desculpa. E a gente tem 2 perguntas do Instagram que eu acho que são interessantes para trazer nesse momento. Que é a seguinte, a primeira pergunta é deixa eu achar ela aqui, da Marilda Brito. Ela falou, qual a melhor atividade para quem possui dores nos pés? Então, provavelmente ela tem dor nos pés e está procurando uma atividade física, isso é ótimo. E outra pessoa também aqui, a Eleusa Silva, falou qual a melhor atividade para as dores. Então, a partir daí, eu já queria puxar 2 pontos, assim, quem tem alguma questão de saúde pode se exercitar e se a atividade física também vai ajudar a gente nessa questão de dores no corpo, mal-estar. Então vamos lá, na verdade, se for para a gente gerar uma generalização, quem tem problema de saúde tem que se exercitar, salvo alguns casos raros. Então, primeira coisa é saber qual é o problema de saúde, né? Por exemplo, falou dores nos pés, mas dores nos pés é algo muito amplo. Pode ser alguma coisa do tendão, da inflamado, da articulação, né?
próprio ligamentar. Então, a primeira coisa, eu acho que, quero fazer atividade física, mas tenho muitas dores, é importante procurar, né, um especialista, procurar um ortopedista, um fisioterapeuta, ver de onde vem essas dores, porque vão ter exercícios, sem dúvida nenhuma, que vão trazer benefícios para ela, mais específicos. Mas, de certa forma, né, se fosse alguma coisa para a gente falar, primeira coisa, dor no pé, então evitar nesse primeiro momento exercícios de carga, né? De sobrecarga e de impacto. Então, se for fazer uma atividade aeróbica, igual a gente estava falando, evita a corrida, né? Evita às vezes caminhar em superfícies muito irregulares, e aí às vezes passa uma bicicleta ou então uma caminhada em superfície mais plana. Isso pode facilitar uma natação, enfim. Crossfit para essa pessoa aí não dá. Nesse primeiro momento talvez não, por conta do impacto, né? Então adaptar as atividades do CrossFit, isso é possível também. E lembrar também fortalecer. Tanto o pé tem musculatura, então existem exercícios que a gente faz para fortalecer o pé, isso é super importante. Mas lembrar que o que dói no pé às vezes pode estar vindo de cima. Então às vezes é um desequilíbrio mais da perna, da coxa, às vezes do quadril, dessa região que a gente fala, né, o core, o centro do corpo, abdômen, lombar. Então fortalecer o corpo de forma geral ajuda também a controlar a dor no pé. E descobrir de onde vem a dor. Não é normal a gente sentir dor, então é importante procurar também a ajuda especializada, o médico e tudo mais. Sim, e aí teve essa pergunta da Eleusa que ela perguntou qual atividade física é indicada para quem tem dores, né? Então acho que qualquer uma, né? Isso é interessante, porque a gente, né, no consultório mesmo existem aqueles pacientes que têm dores crônicas e existe uma gama de síndromes disso, por exemplo, enxaqueca entra nisso, fibromialgia, que é muito comum, se a gente for falar até disfunção intestinal, síndrome do intestino irritável, endometriose, é um conjunto de doenças que causam mais dor. E uma das formas de a gente tratar e evitar tanto medicação é justamente implementar a atividade física. Porque a atividade física, um dos benefícios que a gente vai falar depois, justamente ajudar a controlar a dor. Isso melhora muito, sabe? Então, pessoa com dor deve fazer atividade física. Eu com dor na coluna, a primeira coisa que eu fiz, meu desencadeou por uma atividade, né, irregular, que eu fiz o beach tennis, machuquei, e deu um problema na minha coluna. Procurei o ortopedista e sabe o que eu achei interessante? Que vale a pena falar como que precisa de ir no médico. Gente, precisa de ir, porque ele me passou um relatório com os exercícios que eu não posso fazer, o resto eu estou liberado. Então, assim, hoje, e a minha dor tem dia que ataca, que assim, é uma dor insuportável e que realmente, doutor, não dá vontade de fazer nada, muito menos de fazer atividade física. Mas eu sei o tanto que é importante eu fortalecer a minha musculatura das costas para a minha dor diminuir. E quando eu faço, realmente, gente, eu vou com dor. Às vezes eu saio com dor, mas ao longo do dia a minha dor melhora real, assim. Então, isso também me ajudou muito a ter uma constância na atividade. Lembrar que existem, né, por exemplo, às vezes numa crise de lombalgia, aquela dor muito intensa, irradiando ali para a perna, questão ali de hérnia de disco e tudo mais. Na crise muito intensa, você não vai conseguir fazer atividade, você mal está conseguindo andar. Mas controlou aqueles primeiros 2, 3 dias, aí às vezes a pessoa fala assim, não, eu não vou fazer porque eu vou piorar. Muito pelo contrário. Aí que você tem que reintroduzir a atividade, entendeu? Mas aí nesse momento, enquanto você tem dor, é importante procurar ver qual que é a causa da sua dor e a partir daí vai conseguir, né, o médico, o educador físico te orientar em relação aos exercícios. E aqui, gente, uma dica, alongue-se, faça alongamentos, principalmente para a dor de coluna, porque eu alongo todos os dias, eu já falei isso aqui várias vezes, que eu vivo alongando, vivo me alongando, porque eu não sei se eu começo a atrofiar, sabe, doutor? Eu falo assim, não, hoje eu vou dar uma alongada e eu sinto que a minha coluna parece que ela estende mesmo e alivia um pouco a dor. Né? Então eu aconselho aí quem está assistindo que for iniciar uma atividade física, procurar um médico, gente, faça igual eu, vá no médico, pega seu relatório do que pode, o que não pode, o que é indicado e comece e faça o alongamento antes para não ter dor e acabar com suas dores. Isa, é importante demais isso que você está falando, tá? De ir procurar um atendimento, né? Procurar uma ajuda médica. Tem até duas perguntas da Letícia. A Letícia Teixeira mandou pra gente. A primeira é se pacientes reumáticos podem praticar atividade física, né? E a segunda pergunta dela é como saber a hora de aumentar o peso na academia sem ser um risco para articulação, né? Pode? O paciente reumático pode praticar? Reumatismo, né? Reumatismo, na verdade, é um nome que a gente dá para um conjunto de doenças muito diferentes entre si, mas que, de certa forma, elas atacam a articulação. Então, por exemplo, mais comum talvez seja a artrite reumatoide, mas tem espondilite anquilosante, enfim, tem diversas outras.
Sim, quem tem reumatismo deve fazer atividade física, mas é daquela mesma forma, né? Se já tem reumatismo, já tem um médico, procura um reumatologista, né? Se for necessário, às vezes ele vai encaminhar para um educador físico ou para um fisioterapeuta para observar quais são as limitações que aquela paciente tem por conta do grau da atividade, da doença, e aí colocar uma atividade necessária para ela, que vai ajudar no controle da doença, sem dúvida. E a outra pergunta Aumentar foi... o peso, como saber, né? Essa é uma dúvida muito comum, né? A primeira coisa, tem que ter um educador físico ao lado, por isso que as academias têm, né? Primeira coisa é, se começou a ficar muito fácil, você fazia uma série de 10 com 5 quilos, e aí sempre era difícil ali, nas últimas 2 repetições era muito difícil, mas você conseguia fazer. Na terceira série, você quase não conseguia. Agora, já passou 3 meses e não, tá muito fácil. Eu faço ali, então já é hora, sobe meio quilo, sobe 1 quilinho, e aí vai observando. Mas é importante também lembrar que na atividade física a gente tem que, às vezes não é só aumentar o peso, a gente tem que mudar o volume da atividade. Então muda o volume como? Ou aumentando o peso ou mudando o número de repetições. Tá muito fácil, eu não preciso subir de 5 quilos para 10. Eu posso, em vez de fazer 8 repetições, eu passo a fazer 12. E isso é uma forma de você também diminuir um pouquinho o risco de lesão aumentando o peso. Entendeu? Bacana demais, Boa gente. sugestão. Vamos fazer o nosso quadro Que Absurdo aqui? Que esse quadro aqui é muito bom. Olha só, vamos começar com o Dr. Rafael mesmo. Dr. Rafael, qual foi o maior absurdo que você já viu, leu, ouviu, que você vê por aí sobre esse assunto que a gente está falando aqui hoje? Tem alguns, né? Que a atividade física sempre tem vários mitos e isso. Um deles é, por exemplo, que, igual seguindo essa mesma linha, que fala que o idoso não pode fazer atividade física porque aumenta o risco de quebrar. Né? Mas pode, então? Pode. Pelo Deve, contrário. né? Porque igual a Isa falou, né, a atividade física, ela aumenta a nossa massa óssea. E isso faz, igual a gente estava conversando, né, fora sobre a osteoporose, faz a gente ter uma maior densidade mineral, porque o osso está em constante renovação, principalmente da parte mineral. Todo dia a gente vai, tira um pouquinho de cálcio e deposita. E a gente deposita sob estímulo. Então, aquela pessoa que faz mais atividade física tem um maior estímulo para depositar uma massa mineral ali, mais cálcio, né, digamos assim, no osso. Então, torna o osso mais rígido, mais forte. E o colágeno também, que é a estrutura que a gente tem. Então, isso, ou seja, o idoso deve fazer porque aumenta a massa mineral, diminui o risco de osteoporose, né, de osteopenia, e isso faz também o menor risco de fratura. Então, tem que fazer. Tem que fazer. E você, Camila, conta pra gente aqui, qual foi o maior mito aí, maior absurdo que você já viu sobre a sua área, no que você vê no consultório, na vida? Então, assim, ligando à atividade física, é pensar que a atividade física não tem impacto na sua saúde mental. Então, isso é muito importante. Já tem algum tempo, felizmente, os psiquiatras têm recomendado às pessoas que sofrem de depressão que elas, se necessário, tomem o seu remédio, façam terapia e façam atividade física. Porque a atividade física libera substâncias no nosso corpo que ajudam a regulação da nossa saúde mental. Uma questão importante que a gente está falando aqui, que eu acho também que cabe dentro da questão do absurdo, é que quando eu estou cansado, eu devo sim fazer alguma atividade física, porque a atividade física nos descansa. Por mais que você vai acelerar o seu batimento cardíaco, mas é aquela aceleração, aquele pico, que a sequência, o fato dele cair, não é isso, doutor Rafael? Ao cair aquele batimento cardíaco, é isso que vai descansar o seu corpo. Quem trabalha intelectualmente precisa descansar fazendo atividade física. E aí vai ter um sono melhor, né? Tem um sono uma melhor. qualidade do sono. Começa a pensar na alimentação, né? Começa a ver, assim, pequenas mudanças do corpo que você almejava há tempos. Tudo isso são fragmentos que nos levam à motivação. Eu fico pensando, Camila, assim, se é um efeito dominó mesmo, sabe? Porque eu tô o tempo todo falando aqui que eu tenho que eu tenho pouco tempo e tudo mais, mas é porque eu tô provocando, gente. Eu faço atividade física. Eu queria fazer mais, mas eu percebo que quando eu tô com uma frequência boa na atividade física, a minha alimentação muda também. É impressionante, assim, eu começo a comer melhor, aí eu vou dormir melhor. Pra mim funciona como controle de ansiedade também, sabe? Pra mim Assim, também. então, eu percebo que pra mim a saúde mental faz muita diferença. Monique, Autoestima. Sabe o que eu observei comigo? Que eu sempre fui uma formiga com doce. Sempre amei comer muito doce. Depois que eu comecei a treinar mais
com mais constância, né? Assim, todos os dias, ou 2, 3 vezes por semana, mas sempre treinando, ou diminuiu muito minha vontade de comer doce, muito, de açúcar no geral. Não sei se é esse cuidado aí do subconsciente mandando recado, ou o que aconteceu no meu corpo, mas assim, a minha necessidade, porque eu tinha uma dependência, até eu acho que eu era viciada em doce, mas a minha dependência diminuiu demais. Acaba que uma coisa puxa a outra, você já está se movimentando, então você, na hora de alimentar você vai falar, poxa, será que eu vou comer isso aqui que não traz nenhum benefício? Ou você vai começando a substituir até os outras partes da sua vida, entendeu? Seus grupos sociais mudam também, né? Então aí você passa a conviver mais com pessoas que também fazem mais atividade e isso acaba gerando um feedback e que vai se tornando, vai perpetuando esse ciclo, entendeu? Muito bom. Então, e tem uma pergunta aqui da Nicole, que ela perguntou quais são os efeitos da atividade física na saúde, né? Quando ela mandou essa pergunta, eu fiquei pensando muito assim, poxa, a gente fala sempre dos perigos, né, de você não fazer uma atividade física, mas de benefícios a gente acabou de falar vários aqui. Eu li outro dia uma manchete que apareceu assim, o sedentarismo é o novo cigarro. E aí eu me assustei, né, gente? Porque, mas é isso mesmo? Tá certo? Sim, a gente pode comparar. De certa forma é uma comparação que dá, porque acaba que o sedentarismo ele leva à obesidade, e a obesidade leva a diversas, né, alterações do corpo que vão nos prejudicar. Mas se a gente for levar a falta, ou então a gente levando para o lado contrário, realizar atividade física, o que ela pode causar no nosso corpo? Por exemplo, questão mental, né? Aumenta e cognitiva, aumenta a circulação, né, sanguínea cerebral, aumenta alguns neurotransmissores específicos que nos trazem mais autoestima, nos deixam mais descansados, regula o sono. Mas se a gente for pensar em outra questão, cardiorrespiratória, aumenta a nossa capacidade de troca de oxigênio no pulmão, então a gente cansa menos durante as atividades do dia, nos torna mais bem dispostas para enfrentar o dia. Regula, por exemplo, pressão, né? Muito no início, assim, paciente que é diagnosticado com hipertensão, o primeiro tratamento costuma ser o quê? Mudança de atividade física, melhora a alimentação e fazer atividade. Isso relaxa, né, os nossos vasos, diminui aquela pressão e muitas vezes o paciente não precisa ficar tomando medicamento todo dia. Mesma coisa o diabetes. Quem começa a ter ali resistência à insulina, que é o hormônio, né, que nos ajuda a questão do controle da glicemia, da glicose, a obesidade ela aumenta a resistência e a atividade física faz o contrário. Torna essa insulina, né, mais apta a agir, a gente diminui a glicose, isso diminui os riscos de ter uma diabetes. Então, assim, são inúmeros os benefícios, sabe? A questão é só que a gente tem que tentar, nessa dificuldade da rotina, que talvez eu acho que seja a principal dificuldade, a gente implementar ela. Sim, e eu fico pensando que talvez a gente acaba dificultando esse processo. Eu confesso, vou confessar para vocês aqui, eu tenho muita preguiça do ambiente da academia, mas era a atividade mais prática para mim, sabe? Assim, para colocar na minha rotina. Aquele ambiente, assim, até aquelas frases, assim, sem dor, sem ganho, essas coisas iam me afastando muito, assim. Mas não é isso, né? Não precisa de dor. Pode ser divertido também. Eu acho que nesse programa hoje eu tô levando isso, assim. Eu acho que tem que causar diversão de alguma forma, né? Seja, né, tem pessoa que se diverte e se sente muito bem durante a atividade física, mas nem todo mundo. A maioria, na verdade, é quando acaba que sente bem. Nossa, fui à academia, ou então corri hoje, consegui correr hoje 3 km, 2 km, caminhei 30 minutos que seja, terminou e fala assim, nossa, fiz hoje a prática, e aí se sente mais leve, né? Eu acho que o de hoje está feito, né? O pessoal vive postando aí nas redes sociais, o de hoje está pago. Tem que encontrar o seu motivo de realizar ali, né? Eu Exatamente. também não gosto do ambiente da academia, mas eu gosto, por exemplo, de comprar um lookzinho novo, combinando o look com o tênis e tal. É um motivador pra mim. Ah, legal. E eu vou matricular de novo hoje na academia, agora vai. Falei E no nós final do programa ela ia. Vamos. Semana que Às vem vezes eu não quero necessariamente saber. academia, se não gostar, tenta uma outra atividade, né? Sim, Hoje tem diversos, por exemplo, grupos de corrida, que a pessoa Nossa, começa é lá sem muito conseguir legal. correr 1 Que quilômetro. Não tem como ficar sem movimento. Não, A gente e é precisa. legal porque, assim, num grupo de corrida, eu tô até procurando alguns perto da minha casa pra ver, porque eu também, assim, não sei nem se eu vou dar conta. Lá vai a Isa pro Porque desafio. você tá com muito tempo, né, Isa? Tô com tempo sobrando, mas assim, eu tô querendo, porque, gente, tem coisa melhor do que você ter ali mais 20 pessoas falando, vão, sabe? Eu acho que isso aí já te ajuda. Porque Ajuda. às vezes você vai querer falar assim, não, hoje não. É o que a gente falou, gente, eu pago um personal pra ir na minha casa. Quando ele bate campainha, que ele chega, aí primeiro eu penso, coitado, acordou cedo pra vir. Primeira coisa que eu penso, ai, que dó. Nossa, se eu falar que eu não vou, vai ficar muito ruim. Porque eu penso tudo pra desistir, né, gente? Antes, não é o cérebro me boicotando, não vai.
E aí, primeiro eu fui com dó dele. Depois eu fui com dó de mim, que eu falo, nossa, eu tô pagando tão caro, eu vou ter que ir. Então, assim, eu acho que a gente, quanto mais estímulos prazerosos para fazer uma atividade, a gente conseguir ter, Sim. né? E eu já vi uma pilates, dica, uma inclusive, yoga. que você não pode pensar. Deu a hora, vai. Se pensar demais, a gente levanta e fica. vai. E aí, Camila, eu tô pensando assim, porque a nossa vida é uma montanha russa, assim. A gente tá num pico de, eu Emoções. vou a partir de segunda-feira, aí você falta um dia, aí recaída. Aí você fala, não. Viu que é o vício Não do é pra cigarro? mim. Aí, a recaída. Não vou, Não já. vou. Ó o vício, gente. Como que a gente lida com isso, assim, Camila? Como que a gente consegue lidar com essa montanha-russa da vida, de picos de energia, de que eu vou e depois, não, minha vida, não dá, não sei o quê. Então, assim, como que a gente faz? Eu acho que o primeiro lugar que eu gostaria de falar é que eu acho que a gente não deve começar nenhuma atividade na segunda-feira. Porque você já vem, marquei que segunda-feira eu vou fazer, então eu já vou a quinta-feira já, ai meu Deus, sexta-feira, sábado, não, tem que ser amanhã. Aí segunda-feira você já está assim, completamente desanimado, porque aquilo te ocupou profundamente na sua mente, que você ia começar na segunda. Então começa na quinta, começa na quarta, começa na sexta, começa no sábado. Sabe? A segunda-feira é só mais um dia, não precisa ser o dia que comece alguma coisa. Então, acho que a gente mudar a nossa forma de pensar é importante. A vida é uma montanha-russa. E a gente tem a tendência de dificultar pra gente mesmo, A gente conhecer faz sofrimento ao sofrimento. Você conhecer os seus momentos de estar no alto, os seus momentos de estar no baixo, se entender individualmente, não se alienar de você mesmo, é a chave para a gente poder seguir bem na vida. É isso. Ô Camille, quais 8 dias de atividade? Me explica isso aqui. Eu tô aqui porque pensando. em um dia da semana eu vou 2 vezes. Né? Porque eu faço a musculação 3 vezes por semana, mas num dia desse, na segunda-feira, às 7 horas eu tenho pilates. Aí eu já fui na musculação, entendeu? Então você já faz dobrado. Exato. Aí eu queria encaixar o pilates, não tinha jeito, que eu não ia tirar nada, então eu tive que adicionar mais uma coisa. Então você faz tá pilates, musculação... Eu faço pilates uma vez por semana, musculação 3 vezes na semana, intercalo com natação 3 vezes na semana e no domingo eu saio para pedalar com os meus filhos. Olha e lá, meu marido. objetivo de vida. Um dia eu vou ser assim. Quando eu crescer, eu quero ser assim. E é tudo 5h30 da manhã, tudo. Sim. Inclusive a pedalada, Sério? 5h30 da manhã. Ô Camille, quem não consegue ter ânimo 5h30 da manhã para fazer uma atividade física, tem recurso? Algum recurso? Tem. Você tocou num ponto super importante. Cada corpo e cada indivíduo dentro do corpo tem a parte do dia que ele está mais disposto. Então, para umas pessoas é de manhã cedo, para outras é no final da manhã, para umas é à noite, para umas o exercício físico é para energizar o dia, para outras não, o exercício físico é para descansar do dia. Então, você saber qual que é o seu tipo no seu corpo é muito importante para você conseguir encaixar uma atividade física na sua vida. Nossa, perfeito. Viu? Perfeito. A gente tem que se conhecer mesmo e entender, né? Ai, gente, é isso, ó. Maravilha. Fiquei muito feliz com essa conversa hoje. Feliz que a Ana vai voltar para atividade física, não necessariamente musculação, mas vai encontrar uma coisinha ali. Muito obrigada pela presença de vocês. Fiquei muito feliz. Eu agradeço também. Eu que Foi agradeço. muito bom e eu acho que todo mundo que assistiu hoje aprendeu que a chave do negócio é ter um bom médico e se conhecer, né? Se programar para que a sua rotina de treinos caiba dentro da sua vida, né? E não o inverso, que é o que dificulta para um começo. Perfeito. É isso, gente. E você que nos acompanhou até aqui, que tal trocar o elevador pela escada, hein? Caminhar até a padaria ao invés de carro, levantar da cadeira, se alongar um pouquinho. Agora mesmo, levanta aí. O corpo foi feito para o movimento e qualquer passo conta. A gente sempre arranja tempo para o que é prioridade. E se a sua saúde não for agora, quando que vai ser? Eu te desafio a começar hoje. É isso, De Bem Com Você fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Nos vemos no próximo programa. Tchau!